Mais uma vez eu saúdo a igreja e os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos indo agora para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre de 2024, onde estamos falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje vamos estudar a lição 9, que vai falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. Texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Está em Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ao objetivo da nossa lição. Primeiro, pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. 2. Explicar o símbolo e o propósito do batismo. 3. Esclarecer a fórmula e o método do batismo. Vamos à nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. A nossa palavra-chave é o batismo. Naqueles dias, João Batista aparece pregando a mensagem do reino. A Bíblia vai dizer que João Batista ele estava preparando o caminho do Senhor. Do livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, até João Batista, tinha se passado 400 anos que Deus não falava na terra. Portanto, Deus, nesse período, ficou em silêncio. E num período muito difícil do povo de Deus, onde eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano, aparece João Batista pregando a mensagem do reino. E para que se cumprisse aquilo que o profeta Isaías falou sobre João Batista, o Evangelho de Marcos vem trazendo a partir do seu primeiro capítulo a narrativa sobre ele. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto:
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos ao nosso primeiro tópico: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Primeiro subtópico: o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica, em alguns segmentos do protestantismo histórico, vê a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramento, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem a pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Aqui na nossa introdução da lição, o comentarista ele vai dizer: contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Vamos ler então o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nesse versículo, entendemos o que Jesus quis dizer. Ele vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Ponto e vírgula. Mas quem não crer, aí já não fala mais no batismo, será condenado. Aqui nós vemos que para ser salvo, basta o homem crer. Aqui Jesus não está descartando o batismo. É tanto que ele fala: quem crer e for batizado. Aqui mostra para nós que se a pessoa não crer, mas que por um acaso for batizado, esse batismo não vai servir para nada. Na segunda parte do versículo, nós vamos entender que é preciso crer para a salvação. O batismo é uma consequência deste crer. Logo que nós cremos, sentimos a necessidade de sermos batizados. É uma ação da nossa fé. Ser batizado é como sepultar o velho homem, é como sepultar o velho eu. É como o apóstolo Paulo diz: agora eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não precisamos ser batizados para ser salvo, mas precisamos ser batizados para cumprir uma ordenança do Senhor. Portanto, nesse primeiro subtópico, nós aprendemos que o batismo não é um sacramento. Um sacramento é algo que foi sacramentado. Se eu sou batizado e não creio segundo as Escrituras, o batismo como sacramento não vale de nada. Porque aí, como é que eu vou ser sacramentado pelo batismo e ser salvo pelo batismo? Porque uma vez que o batismo é um sacramento, então eu já estou salvo? Não. Tem que crer.
Primeiro você crer, depois você vai ao batismo. Isso a gente vai aprender aqui durante a lição. Segundo subtópico, o batismo não é um sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento, e de, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico, que é o batismo, é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. É um erro pensar que nós temos que ser batizados primeiro, sem antes ter a razão para crer. É preciso crer, é preciso confissão, é preciso arrependimento de pecados, para podermos depois seguir para o batismo como testemunho da nossa conversão. Era assim que acontecia. As pessoas ouviam João Batista, cria no que ele estava falando e automaticamente entrava nas águas para serem batizados por ele. Ele estava pregando sobre arrependimento, ele estava falando sobre Jesus, alguém que viria maior do que ele. As pessoas estavam crendo naquela palavra e automaticamente as pessoas desciam as águas para serem batizados por João Batista. Ali era uma confissão pública das pessoas que estavam acreditando na palavra de João Batista. Terceiro subtópico: o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 26:16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Baseado naquilo que nós estamos estudando, nós podemos agora crer e ver que Jesus está chamando as crianças. As crianças, ela não têm a razão para crer. Criança é criança. As crianças estão na fase da sua inocência. Ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Uma criança é totalmente inocente. Não existe a razão da qual nós adultos temos. É tanto que a criança já está dizendo, ela está em processo de criação, ela é uma criança, processo de criação. É ali no processo de criação que ela vai crescendo, vai chegar à sua fase adolescência, depois à sua fase adulta. Algumas crianças, elas conseguem chegar à razão mais rápido do que as outras. Tem outras crianças que ainda não chegam à sua maturidade rapidamente, mas há um processo ali, um processo de entendimento do que é o bem, do que é o mal. É um processo de entendimento da pessoa. É um processo de entendimento do ser humano. E quando chegamos na nossa maturidade, logo compreendemos o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal. No Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma criança sendo batizada, mas nós encontramos uma criança sendo apresentada. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao 22. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino,
Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, ela não tem maturidade para crer ou mesmo escolher, né? Claro que nós ensinamos as nossas crianças, temos que ensinar a palavra de Deus, temos que inculcar na criança, não é, a palavra do Senhor, a palavra de Deus tem que ser inculcada nas crianças para quando elas chegarem à sua idade adulta, ela ter a maturidade para escolher. Agora eu escolho. E com certeza, se ensinarmos corretamente, ela vai escolher e fazer a escolha certa. No momento certo, a escolha certa. Mas uma criança, ela tem que ser ensinada. Uma criança, ela tem que ser conduzida. O batismo em água deve ser ministrado por pessoas adultas. Vamos ao nosso segundo tópico: o símbolo e o propósito do batismo. Primeiro subtópico: símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Romanos 6, 3, 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dos mortos. Colossenses 2,12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Tem algumas práticas do batismo em algumas igrejas, inclusive na Igreja Católica, que o batismo não é por imersão. O batismo nessas igrejas ou é por aspersão ou por efusão. Como que é batizado por aspersão? Batizado por aspersão é quando se joga a água, né, pulverizando a água sobre a pessoa. Por efusão, você coloca as mãos como uma concha dentro d'água e automaticamente você joga sobre o que está sendo batizado. Isso se chama efusão. Por imersão, é quando aquele que está sendo batizado, ele é submerso nas águas e depois ele é emergido das águas, simbolizando a mesma coisa de Jesus, quando ele foi sepultado. É como se estivesse sepultando o velho homem, submergindo na água. É como se eu estivesse sendo sepultado. Ou seja, eu estou sepultando o velho homem, estou sepultando aquela velha mulher. E agora uma nova criatura está saindo. Quando ela sai das águas, ressuscita-se uma nova criatura. Aí você me pergunta, qual é o batismo correto então? É por aspersão? É por efusão? Ou é por imersão? Bom, se nós estamos sendo sepultados com Cristo, não se sepulta só a cabeça ou parte do corpo. Sepulta-se o corpo inteiro. O corpo inteiro é levado para o sepultamento, morrendo com Cristo, morrendo em Cristo. Viveremos nele. Então você não, quando vai sepultar alguém, um parente que morreu, você não sepulta só uma parte do corpo. O corpo inteiro é sepultado. O símbolo do batismo é o símbolo da morte do velho homem. E quando você sobe das águas, é a ressurreição de um novo homem, daquele que vai viver com Cristo. E agora vai viver para o Senhor uma nova vida. Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Romanos 6, do 3 ao 5.
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Vamos ao segundo subtópico. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isto significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Atos 2,41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Então, o batismo é uma profissão de fé. Logo que o homem ele crer no Senhor Jesus, ele se converte ao Senhor, ele se arrepende dos seus pecados, ele com certeza vai sentir a necessidade de ir ao batismo. Está simbolicamente provado ali que o homem está deixando o velho eu, o velho pecado, o velho homem. A criatura que se converteu ao Senhor, ela está entrando numa nova fase da sua vida. Ela está dizendo: eu quero sepultar o velho homem e quero emergir das águas este novo homem para a glória de Deus. Atos 8:12. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Atos capítulo 2, verso 40 a 41. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Jesus Cristo ele não precisava descer ao Rio Jordão para ser batizado, mas para que se cumprisse as Escrituras e para que ele desse o exemplo para nós, ele desceu para ser batizado por João Batista. E logo que ele foi batizado, a Bíblia vai dizer que Deus brada do altos céus, dizendo: este é o meu filho amado, em que me comprazo. E logo o Espírito Santo desce como uma pomba. Ali estava a representação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, naquele dia em que Jesus resolve e desce para ser batizado por João Batista, servindo de exemplo para todos nós. Terceiro subtópico. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes, isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes, é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado. 1 João 2:1. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Gálatas 5:16. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que este rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Talvez haja uma falha aqui em nós de ensinarmos aos nossos filhos que, uma vez crendo na palavra do Senhor Jesus, porque nós estamos ensinando os nossos filhos
a crer, deveríamos ensinar então para eles, assim como ensinamos a palavra, de que o batismo é importante. É uma ordenação do Senhor, claro que não é um sacramento, como nós já estudamos aqui. Porque se fosse um sacramento, então não precisaria mais da palavra. Bastaria se batizar e pronto, estamos salvos para sempre. E não é isso que a Bíblia ensina. Para ser salvo, é preciso primeiro crer e se converter. E depois vem o batismo. Você por si só sente a necessidade de participar desse ato. Um ato tão importante na vida daquele que segue a Cristo. Uma outra falha aqui é o crente achar: eu sou crente, eu conheço a palavra, eu creio, eu não vou me batizar porque é uma responsabilidade a mais e eu não posso pecar depois que eu me batizar. Ora, nós temos que fugir do pecado todo o tempo. Sendo crente convertido, ou não sendo batizado, ou sendo batizado, temos que fugir do pecado. A Bíblia vai dizer isso. Então, o crente ele tem que fugir do pecado de qualquer maneira. Não é por ser batizado, eu não vou batizar porque tem uma responsabilidade maior. Não, a responsabilidade do crente é uma só. Quando ele crê, ele já tem que ter a responsabilidade de fugir do pecado. Existe um outro caso, que é aquele que a pessoa não quer ser batizado porque também não se converteu mesmo. Né? Ainda tem muita coisa ainda do mundo. Não quero deixar minha bebida, eu não quero deixar o meu cigarro, eu não quero deixar os vícios mundanos, eu ainda tenho muitos compromissos ainda com o mundo. Então existe isso também. Como diz o comentarista, esta pessoa não está disposta a cortar o cordão umbilical com esse mundo. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, sendo batizado ou não, Jesus continua sendo o nosso advogado. Se você é batizado e pecou por algum motivo, Jesus continua sendo o advogado. Está aqui. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Está dizendo para que nós não pequemos, nem mesmo se formos batizados. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, o batismo não é uma vacina que imuniza o homem do pecado e agora ele batizado, ele não peca mais. Não, não é isso. A Bíblia o tempo inteiro vai dizer para que a gente fuja do pecado. Sendo batizado ou não, que fuja do pecado. Agora, o batismo é um símbolo importante na vida do crente, porque quando ele é batizado, ele está dizendo: olha, eu estou dando testemunho ao mundo, o testemunho às pessoas, de que eu quero ser uma nova criatura, que eu quero sepultar esse velho homem, quero sepultar as coisas velhas, porque agora tudo se fez novo na minha vida. Então, eu estou mostrando para o mundo, eu estou confessando e estou dando testemunho também, porque eu estou dando exemplo de como um cristão deve proceder. No momento que eu criei, no momento que eu aceitei, no momento que eu converti, eu agora vou lá nas águas me batizar para dizer: olha só, é assim que devemos fazer. Sepultar o velho homem, para assim estar com Cristo para sempre. A sinopse desse tópico 2 vai dizer: o batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. Vamos ao terceiro tópico, a fórmula e o método do batismo. Primeiro, fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa é a forma trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A fórmula para sermos batizados, Jesus vai dar aqui. É o próprio Jesus que vai ensinar e vai dizer para os discípulos: olha, quando vocês batizarem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler? Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o 20 que diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Segundo subtópico: fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitária. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Vamos ler Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vamos ler também Atos 19, a partir do 4 até o 6. Mas Paulo disse: certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então Paulo vai informar aqui falando sobre João Batista. Depois ele fala que os discípulos batizaram em nome de Jesus Cristo, porque Jesus tinha dado autoridade a eles para que fizesse isso. Então ali estava Jesus presente nos batismos em que os discípulos faziam, né, praticavam ali. Jesus ali estava dando autoridade aos discípulos para batizarem. Então eles batizavam em nome de Jesus Cristo. Logo depois, no capítulo 28, Jesus vai ensinar realmente como deve se batizar. Como é que deve ser batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que vale aí é o que Jesus deixou, é o que Jesus falou. E o que ele falou está falado. Terceiro subtópico: imersão. O método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios na prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no dentro de o Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Marcos 1:10. João batizava onde havia muita água. João 3:23. Então já falamos aqui sobre esse assunto da imersão, né, da aspersão, da efusão e da imersão. Então, o correto, qual seria o correto? Bom, se formos atentar para o ensinamento bíblico, Jesus desceu as águas do Rio Jordão para mergulhar, para submergir na água, dando exemplo para nós. Eu prefiro seguir o exemplo de Jesus. Conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes
ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Para encerrar, o que o batismo simboliza? O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sei que tem muita coisa a ser falado aqui nesta lição que não deu tempo, né? O tempo é curto para falarmos tudo, mas é só um resumo da lição e que vocês possam estudar mais, aprender mais da palavra de Deus sobre este assunto que é tão amplo e tão vasto. Só gostaria de propor para vocês um desafio de sempre, que é o de compartilhar o nosso canal, dar um like e sempre ali ativar o sininho, para quando tivermos mais aulas, vocês serem avisados dessas aulas, ok? Um abraço, fica com Deus e a paz do Senhor.